Hoje nós estamos aqui em Ilhéus. Essa que já foi uma das maiores produtoras de cacau do mundo. Essa cidade baiana aqui também é cidade de Jorge Amado. Ele nasceu aqui não, mas ele viveu boa parte da sua vida aqui em Ilhéus. Bora conhecer com a gente essa cidade incrível do litoral baiano. Essa daqui é a igreja de São Sebastião, que ela fica aqui no centro, bem pertinho do bar Vesúvio, onde a gente resolveu almoçar. Seu interior é simples, né? Com a sua fachada toda em estilo neoclássico. E nós viemos almoçar aqui no bar Vesúvio. Olha quem frequentava esse bar. É, Jorge Amado. Aqui em frente tem a estátua dele. Aqui a comida é por quilo. Custa R$ 97 o quilo. Vesúvio hoje aqui é um restaurante, mas ele era um bar, né? Aqui ele é um bar-restaurante hoje em dia, mais arrumadinho, mas ele era um bar onde vários coronéis vinham aqui tomar uma, enquanto as mulheres iam ir aqui na igreja, bem aqui em frente. E dizem as más línguas que tinha então um túnel ligando o bar Vesúvio ao Bataclan, que a gente já vai lá contar para vocês o que é o Bataclan. Jorge Amado, então, não nasceu em Ilhéus, ele nasceu em Itabunas, mas ele passou parte da sua vida aqui e retratou principalmente o cotidiano da cidade. Ele fez parte do segunda leva, né, de artistas modernistas, então ele escrevia romances modernistas passados aqui em Ilhéus. A estátua fica bem em frente à igreja aqui de São Sebastião. E essa sorveteria é bem famosa aqui, chama Pontos Chique, bem pertinho aqui da igreja. E nós viemos então ao Bataclan, que, como as más línguas diziam, antes tinha o túnel aqui ligando, a gente veio por fora mesmo. O Bataclan era uma antiga casa de prostituição aqui. E é isso mesmo, os coronéis estavam ali fingindo que estavam tomando um choppzinho, uma cervejinha, mas eles vinham, era pra cá. O tour aqui dentro custa R$12. E se vocês quiserem, aqui também é um restaurante, só que é um restaurante à la carte. O menu não agradou muito a gente, viu, gente? Parece o menu de um restaurante comum em São Paulo e a comida baiana passa longe. Aqui você pode dar uma passeada à vontade, é gratuita a entrada, mesmo se você não quiser almoçar em algum outro lugar. E se você quiser um pequeno tour aí, pode fazer por R$12 por pessoa. Isso aqui era uma casa de prostituição, onde era a entrada de homens solteiros. Do lado de lá era um armazém de cacau de fachada, dado o nome Secos e Molhados, onde era a entrada de homens casados. Esse aqui é o Memorial Maria Machadão, que está incluído assim nessa visita. E Maria Machadão era a cafetina aqui do Bataclan. Maria Machadão, ela foi imortalizada, então, no livro Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, né? Nossa, tem muita coisa original que era da Maria Machadão. Olha esses objetos aqui. Tem ali também coisas de maquiagem, tá vendo? Olha só. Tudo era realmente dela, que interessante. E aqui é onde está retratado o quarto mesmo. Aqui é uma representação do quarto, então não é o quarto original, porque aqui eram 4 quartos que o pessoal aproveitava para suas festinhas. Alguns móveis aqui ainda são originais, o armário ali, a cama, essa penteadeira. E esse baú que era de viagem, ele sozinho, vazio, pesava 40 quilos. Não dá para voar na Ryanair com ele, né? Aqui no fundo era a igreja da cidade, a igreja mais importante, a catedral. E aí o que acontecia? Lá tem um barzinho que chama Vesúvio, a gente vai passar lá depois, mas de lá tem um túnel que vem pra cá. Então os senhores de cacau, os donos das fazendas, deixavam as esposas ali na igreja e falavam assim, vou tomar só uma breja ali
no barzinho e se escondiam e vinham pra cá fazer aquela festinha boa de domingo de manhã. E esse aqui era então o Beco das Putas, que ligava o Bataclan ao Bar Vesúvio, que ficava ali em frente à igreja. Isso aqui eram todos quartos, né? As mulheres ficavam aqui, ó, se mostrando, não essas mulheres, outros, se mostrando para os coronéis que aqui passavam, então. Isso é verdade, não é lenda, gente. Essa passagem realmente existia e era utilizada. E diziam, então, que essa missa no começo durava só 1 hora. Enquanto as mulheres estavam lá na missa, eles vinham aqui, tinham 1 hora para fazer sua festinha. Porém, era muito pouco tempo, na verdade. Era muito rápido, nem dá tempo, já tem que voltar, tem que estar lá, tudo certinho. Então disseram que eles deram aquela molhadinha na mão do padre e a missa passou até então 4 horas, gente. Tempo suficiente para todo mundo se divertir. E para saber que a missa estava acabando, os coroinhas 15 minutos antes tocavam o sino. Isso aí. E aí eles já sabiam e voltavam lá pro Bar Vesúvio e estavam ali, ó, lindinho, esperando suas mulheres voltarem da missa. E os banheiros aqui do Bataclan tem cheirinho de canela, música de cabaré, isso tudo para lembrar do romance de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela, que se passou então aqui no Bataclan e, né, teve como parte da história esse lugar. E ela, quando subiu ali no telhado, todo mundo viu aquela beleza daquela mulher que vivia lá no interior e tinha aquela cor de cravo e aquele cheiro de canela. Por isso, ó, esse cheirinho de canela. Esse lado aqui era o Bataclan, onde era o prostíbulo, e desse lado aqui, então, era um armazém chamado Secos e Molhados, onde os coronéis entravam e lá no fundo tinha o quê? Uma entradinha pro Bataclan. E o edifício hoje tá todo reformadinho aqui, bonitão, mas ele já chegou a ficar em ruínas e ele foi revitalizado a partir de recursos da Petrobras com amparo da Lei Rouanet. E as lixeiras de Ilhéus, que são todas ou cacau ou coco. Que belezinha! Esse aqui, então, é o calçadão de Ilhéus, gente. Isso aqui tem roupa barata, viu? Não sei se é de qualidade, mas que é barata, ela é. Essa, então, é a Prainha do Cristo, onde o rio encontra o mar. Essa parte aqui quer dizer mais rio do que mar, né? Porque o mar tá ali pra frente. Nesse calor aqui, essa água é uma perdição, é muito boa e é rasinha. Eu não quero mais sair daqui, não. Cancela o resto do passeio de hoje. Mais uma estátua aqui de Jorge Amado, fica em frente à Casa da Cultura Jorge Amado. E olha só, a catedral tá bem ali, essa é a rua Jorge Amado. Agora a gente vai lá conhecer. Aqui morou Jorge Amado mesmo, desde os seus 2 anos de idade. E olha só, aqui em Ilhéus tem então a Casa do Jorge Amado, que agora é o Centro de Cultura Jorge Amado. Fica bem no calçadão principal, olha só. E a história é que a família do Jorge Amado era muito pobre. Eles faziam costura, ó, que é aquela máquina original da mãe dele. A mãe dele costurava, o pai dele vendia as roupas na rua. Eles eram de Tabuna, mas teve uma enchente lá e eles perderam a casa, tiveram que mudar pra cá pra ganhar dinheiro. E o pai dele gastava todo o dinheiro no jogo. Mas essa não é uma história ruim, não. Ele ganhou na loteria, olha lá. Você nunca escuta essa história, né? O cara ganhou na loteria e daí comprou o terreno desse casarão. Construiu essa mansão aqui, ó, com madeira de jacarandá, com negocinho aqui de Portugal, italiano, pintura. Fez tudo o mais chique possível. E aí ele morou aqui a vida inteira e viajou muito, ó. Tem aqui as roupas dele que ele comprou lá na África quando foi passear, a roupa quando ele comprou no Havaí, a outra que ele foi passear ali. Então aqui vai mostrando todas as fotos dele, alguns artigos da vida dele. Então é bem interessante o museu. Ainda estamos aqui na primeira sala, vamos ver as outras salas, o que mais mostra. Aqui tem até a mão de Jorge Amado gravada aqui numa pedra, olha só. Uma mão gordinha, mas é com essa mão que ele escreveu muitos romances. Jorge Amado foi o segundo autor mais traduzido do mundo, segundo autor brasileiro, né, mais traduzido do mundo. O primeiro é Paulo Coelho, mas no seu estilo aqui de romance foi ele mesmo.
E até 1990, Ilhéus era a cidade mais rica da Bahia por causa do cacau. Olha isso aqui, essa foto de 1940, no mercado, olha o tanto de gente que tem. Tinha muita gente que morava aqui, a cidade era muito grande, muito rica mesmo. E aqui o casarão mais imponente do centro histórico, o Palácio Paranaguá, que hoje é a prefeitura da cidade de Ilhéus. Para finalizar o nosso dia, a gente esperou o mar baixar e viemos aqui na praia do Cururupi, gente. Aqui tem esse rio que encontra o mar, então tem assim um mergulho de água salobra por aqui. E essas areias aqui, cor de Coca-Cola ou é cor de canela, né, Rafael? O pessoal fala que tem cor de canela aqui. A Praia do Cururupi é um paraíso tropical perfeito para quem busca tranquilidade com as suas águas mornas, areia dourada. Ela é rodeada por coqueiros. A praia é ideal para caminhadas relaxantes e mergulhos refrescantes. Não deixe então de visitar a foz do rio Cururupi, que é onde a gente está, que é onde o rio encontra o mar, criando uma paisagem única e deslumbrante. Você vai adorar. Ai, como é bom viajar para Bahia. Vendo esse vídeo me deu até nostalgia. Gente, deixe o seu like, é pra gente poder voltar muitas vezes para esse estado precioso. E um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo, se inscrevam aqui no canal.